Nessa aula, vocês irão aprender como fazer uma boxeadora simples sem jumbo. Primeiro de tudo, o cabelo tem que estar bem seco, desembaraçado e sem creme. Dividir aqui o cabelo dela no meio certinho. Vou mostrar a parte de trás pra vocês, ó. Certinho aqui no meio. Não estarei utilizando pomada modeladora. Separar um pouquinho de cabelo aqui na frente para começar a boxeadora. Não pode ser muito cabelo. Tem que ser bem pouquinho. Porque se a gente colocar uma quantidade muito grande para iniciar, o começo dela vai ficar muito para trás, tá bom? Ó, fiz um triângulozinho aqui para iniciar. Agora, eu vou dividir o cabelo dela no meio. No caso, eu vou estar fazendo um outro triângulo, ó, pegando a pontinha aqui, reto, 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 eu vou até lá embaixo. Bem no meio dessa divisão. Vai abrindo de pouquinho em pouquinho. Descer mais um pouquinho para cá. Primeiro eu dividi no meio certinho, depois eu vim aqui, ó, fiz um triângulozinho para iniciar e depois eu recortei aqui, ó, formando um triângulo em cada parte. Por que que eu faço essa divisão? Pra gente ter noção que tem que pegar um pouquinho de cabelo de cada lado e pra gente já seguir essa direção que a gente abriu. Que aí também não corre o risco da boxeadora uma ficar muito lá embaixo e a outra ficar muito lá em cima. Como o cabelo dela é bem grande e eu não tô utilizando pomada modeladora, a gente acaba perdendo um pouco dessa divisão aqui. Mas aí vai abrindo aos poucos, tá? Na hora que estiver trançando. Vou separar essa mecha aqui em 3 partes para dar início à trança. E a forma de trançar é a mesma. 3 dedos segurando, 2 dedos livres. 3 dedos segurando, 2 dedos livres. Vou começar daqui para cá. 1, 2, 3. Vou dar mais uma. 4. De 3 a 4 trançada para começar a alimentar com o cabelo dela. Pegar um pouquinho de cabelo e alimentar a mecha do meio. Pode ser com pente, com palito ou até mesmo com a unha. Voltei pro lado de cá, mais um pouquinho do cabelo, alimenta a mecha do meio. Vai pro outro lado, mais um pouquinho desse lado e volta pra cá. Sempre de pouquinho em pouquinho, mantendo a sua mão sempre bem pertinho aqui do couro cabeludo dela. Se afrouxar a mão, automaticamente a sua trança também vai ficar frouxa. Mais um pouquinho aqui desse lado de cabelo. Vou pro outro lado. A forma de trançar, gente, é a mesma, tá? O que difere mesmo é a questão da divisão. E vou mantendo meu trançado, seguindo a divisão que eu abri no meio. Mais um pouquinho de cabelo desse lado. Vou pro lado de cá. Eu alimento do lado de cá com o cabelo dela. Sempre com bastante firmeza. Principalmente nessa voltinha. Mais um pouquinho de cabelo aqui. Vou pro outro lado. Mais um pouquinho de cabelo aqui. Volto pro outro lado. Alimentei, vou pro lado de cá, pegar mais um pouco de cabelo. Tudo que tá na direção do dedo pra cima, a gente pega e alimenta a mecha. Conforme a gente vai descendo, a quantidade de cabelo também vai aumentando, que a gente vai pegar. Bastante firmeza, ó, põe a mecha com bastante firmeza, coloca a mecha no dedo, aperta bem, vai pro outro lado. Do lado é a mesma coisa, aumenta um pouco mais a quantidade, alimenta a mecha do meio e usando a sua mão sempre como um pente. Vai pro outro lado de novo, aqui é a mesma coisa. Mais um pouquinho de cabelo. Alimentei a mecha do meio com bastante firmeza, ó, torci, peguei a mecha. Seguindo sempre essa divisão que a gente abriu no meio. Mais um pouquinho de cabelo aqui desse lado. Vai pro outro lado e alimentar desse lado também. Tudo que tá na direção do nosso dedo. Essa frente dela aqui, gente, sempre fica mais cheinha por conta dessa costura, tá? Mas na pessoa, na cliente, não vai ficar alta assim, não. Alimentei a mecha do meio. Vou pro outro lado. Do outro lado a mesma coisa. Usando a sua mão como um pente.
Alimentar do outro lado. Tô fazendo com a minha mão, mas vocês podem estar fazendo com pente. Pra quem tem unha, faz com a unha. Ou então com palito. A minha unha é bem pequena, mas mesmo assim eu consigo fazer. Não fica perfeito, né? Igual quando a gente faz com pente ou faz a divisão toda antes. Mas é só pra ensinar vocês mesmo. E eu também, gente, não tenho muita prática de pegar e fazer a divisão com pente. Tem gente que vem assim, ó. Pega, alimenta, coloca o pente em algum lugar, depois pega na mecha e estica. Eu acho que demora um pouco mais. Vai pro outro lado. Desse lado aqui pra mim já fica melhor. Alimentei aqui com o cabelo dela. Bastante firmeza. Vou pro outro lado. Mais um pouquinho do cabelo dela. Voltei pro outro lado. É bem tranquilo de fazer, como eu falei no início. Só muda a mesma divisão. Boxeadora, rabo de cavalo, Gunna Braids, a forma de vocês trançarem é a mesma. O que muda mesmo é a divisão que você vai estar fazendo. Mas tudo é um tipo de trança nagô. Ó, alimentei a do meio. Vou pro outro lado. O outro lado, alimentar de novo. Ah, Samanta, mas eu tô tentando fazer aqui. A trança tá ficando frouxa, tá ficando feia, não tá ficando igual a sua. Gente, tira e faz de novo. Tirem foto, tá? Tirem foto da primeira que vocês fizerem e vão comparando. Vão tirando foto da evolução de vocês. Coloquem lá no grupo também, tá? Todo mundo tem um começo. Todo mundo tem um começo. Vocês acham que a minha primeira boxeadora ficou assim direitinho? Duvido, gente. Não ficou mesmo. Não ficou mesmo. Alimentar do meio aqui. Vou pro outro lado. Mas não deixem de praticar. Para vocês avançarem pro próximo módulo, que tem a nagô, que é o módulo de nagô avançado, né? Que tem a nagô com jumbo, alimentada com jumbo. Primeiro vocês têm que saber isso aqui, ó. A nagô básica. A boxeadora básica sem nada, tá? Não tem cabeça de treino? Pega uma prima, uma amiga. Deixa eu dar mais uma puxadinha aqui. E treino, importante é treinar. Outra coisa, gente, na cabeça de treino é bem mais difícil. Estão vendo aqui como tá ficando um pouquinho mais frouxa? Então, assim, é bem mais trabalhoso de fazer a boxeadora na cabeça de treino. E eu também não estou utilizando pomada modeladora. Então, vocês imaginem a dificuldade. Ó, aqui desse lado tá direitinho, até porque, ó, aqui é livre. Desse lado aqui, tá vendo? É livre. Aqui não, já fica bem mais alto porque tem essa costura em volta, tá? Ó, vou pro outro lado. Ainda continuo seguindo a divisão que eu abri, ó. Alimentei com o cabelo dela. Vou arrumando com a minha mão livre. Vou pro outro lado. Alimentei do outro lado. Volto pro lado de cá. Alimento com o cabelo dela. Ah, Samanta, não consigo pegar com a unha. Vai com pente, com palito. O que vocês acharem melhor. O importante é praticar. Ficou feia, ficou frouxa? Tira e faz de novo. Repete quantas vezes forem necessárias, tá? Arrumei aqui. Vou pro outro lado de novo. Alimento desse lado aqui com o cabelo dela. Volto pro lado de cá. Alimento também. Voltei pra cá. Alimentei com a minha última mechinha. Quando vocês forem fazer na cabeça da pessoa, tem que se atentar à questão da nuca, tá? Não pode repuxar muito esse cabelinho aqui. Se puder, deixa até um pouquinho mais frouxo. Porque senão depois esses cabelinhos aqui ficam repuxando. Aí pode inflamar, incomodar a cliente. Ó. Já saiu do couro cabeludo. Agora eu venho trançando o comprimento. Olhem como ficou bem direitinho o design da trança. Aqui ficou um pouquinho mais frouxo, por conta também disso aqui que é mais cheio. E eu não passei pomada modeladora e o cabelo dela, pelo fato de ser sintético, escorrega bem mais. Então é bem mais trabalhoso. Mas se vocês forem fazer na cabeça da pessoa, vocês vão ver que é bem mais tranquilo do que fazer na boneca. Tá? Vou dividir um pouquinho aqui no início para começar.
sempre quando vocês forem fazer a trança, procurem estar de frente para o espelho, né? No caso, a cliente aqui, você atrás da cliente e a cliente olhando para o espelho. Porque aí você vai trançando e vai olhando para ver se a trança tá certinha, se tá na mesma direção, tá bom? Vai fazendo, pedindo a cliente para levantar a cabeça para você ver. Porque já pensou, você tá lá, fez um lado, veio aqui, trançou, não viu, quando chegou aqui mais ou menos você pediu a cliente para levantar a cabeça e ficou um pouquinho mais caída, um pouco mais levantada. Aí você vai ter que tirar tudo para fazer de novo. Então a cada 2, 3 trançadas, vai pedindo a cliente para levantar a cabeça para você ver se o outro lado tá igual, tá bom? Mas só da gente fazer essa aberturazinha aqui, ó, no meio, já ajuda muito nessa questão da trança estar na mesma direção. Vou dividir em 3 partes. E vou começar a trançar. 3 dedos segurando, 2 dedos livres. 3 dedos segurando, 2 dedos livres. 1, 2, 3. Vou dar mais uma, 4. Alimentar um pouquinho com o cabelo dela desse lado aqui. Vou pro outro lado. Alimentar desse lado. Voltar pra cá. E alimentar aqui um pouquinho também. E assim até o final. A forma de trançar é sempre a mesma. Voltei pro lado de cá. Alimentei com o cabelo dela aqui. Vou pro outro lado. Aí chegou aqui, pede a cliente pra abaixar um pouquinho a cabeça assim pra frente, né? Pra você visualizar no espelho pra ver se tá certinho, tá bom? Depois você vem e continua o trançado. Eu faço da seguinte forma, a cliente senta na cadeira, encosta a cabeça no encosto e fica um pouquinho inclinada, que dessa forma fica mais fácil para eu trançar. Quando eu chego mais ou menos aqui, que já fica ruim para trançar por conta do encosto, a cliente levanta a cabeça e eu dou continuidade à trança. Vou pro outro lado. Alimentar aqui um pouquinho com o cabelo dela. Voltei. Alimentar desse lado aqui também. Vou pro outro lado. Mais um pouquinho de cabelo aqui. Voltei pro lado de cá. Alimentei. Vou ajustando o cabelo dela, arrumando. Quando a gente passa a pomada modeladora, é bem mais fácil, né? De trançar, porque a gente já passa a pomada modeladora e já deixa tudo na direção que a gente vai pegar. Então, não dá tanto trabalho quanto eu tô tendo aqui. Alimentei do meio. Vou pro outro lado. Alimentei desse lado. Lembrando sempre de pedir a cliente para levantar a cabeça, para você visualizar lá no espelho se tá certinho. Tá? Ou se estiver treinando na cabeça de treino, tá sem espelho, vira a cabeça de treino para você e vê se tá certinho. Alimentar aqui a mecha do meio. Desci a ponta, vou pro outro lado. Alimentei do outro lado. Voltei. Aqui, ó, conforme a gente vai descendo, a quantidade de cabelo que a gente vai pegar vai aumentar. Colocou aqui na mão, depois você vem e ajusta a mecha para ela ficar bem esticadinha. Aqui tem excesso de cabelo por conta da costura. Pegar mais um pouquinho de cabelo desse lado. Alimentei a mecha do meio. Vou pro outro lado. Que é a mesma coisa. Pegar todo o cabelo que tá na direção do meu dedo. Arrumar bem aqui no meu dedo, ó. Deixa bem esticadinho. Vou pro outro lado. Do outro lado a mesma coisa.
Alimentar com o cabelo dela. Pro outro lado. E vai vendo se a trança tá na mesma direção. Alimentei a mecha do meio. Firmeza. Vou pro outro lado. E alimento do outro lado também. Quero ver todos vocês arrasando na boxeadora simples. Dá um pouquinho de trabalho, porque tá sem pomada? Dá. Mas dá pra fazer. Tô aqui me esforçando pra deixar bem direitinha. Alimentei a mecha do meio. Voltei. Mais um pouquinho de cabelo desse lado. Vou pro outro lado. Alimentei a mecha do meio. Volto. Ainda tô seguindo a divisão que eu abri. Gente, eu dei mole que ficou um pouquinho frouxo. Mas não deixem frouxo assim. E quando fizer com a pomada modeladora vai ser bem mais tranquilo. A mecha vai estar toda alinhada, toda esticadinha. Não vai dar esse trabalho todo pra fazer. Mas primeiro, vocês têm que dominar isso aqui, ó. Boxeadora simples sem nada. Sem pomada, sem jumbo. Usando a mão como um pente. Vai pro outro lado e alimenta a mecha do meio. Se o cabelo embolar, vem com pente ou então com a mão. Deixa bem alinhadinho. Voltei pro outro lado. Alimentei com o cabelo dela. Olha como tá ficando atrás. Alimentei com o cabelo dela. Volto pro lado de cá. Alimentei com o cabelo dela aqui. Voltei para esse lado. Mais um pouquinho do cabelo dela. Voltei pro lado de cá. Alimentei aqui. Vim pra cá, minha última mechinha. Saiu do couro cabeludo. Já vou mudar minha forma de trançar. Trançar assim agora. Olhem como a boxeadora ficou bonita, ficou direitinho, ó, na mesma direção, só que nas laterais que ficou um pouquinho mais frouxo por conta do excesso, né, de cabelo que tem aqui por conta da costura em volta da cabeça. Mas se vocês forem reparar aqui no topo, ó, tá bem direitinho, bem baixinha, mas se a gente estivesse utilizando pomada modeladora, seria bem mais fácil. Se você gostou desta aula e deseja aprender a fazer a boxeadora alimentada com jumbo, outros penteados de trança nagô, box braid longa, borro braids, entrelace liso, entrelace cacheado e muito mais, eu vou deixar na descrição o link do meu curso online.